aqui no nosso encontro Surrealismo e Reverência, e portanto no dia ontem e hoje recebeu vários convidados que apresentaram, discutiram e colaboraram de diversas maneiras nas diversas artes, tanto nas artes visuais, teatro, literatura, música, e sempre nessas duas noites a gente acaba os nossos encontros com um recital de música. Tá? Esse é o nosso recital que encerra a programação. Então, encerrando a programação, eu queria agradecer a todos os professores do Instituto que estiveram aqui presentes e colaboraram com as discussões tão interessantes que foram apresentadas, levantadas, principalmente o Panorama Flor, que nos ajudou muito na realização do evento, na parte técnica e na organização. E agradecer de uma maneira especial aos alunos da Fábrica de Óperas que cuidaram de muita coisa de programação, divulgação e organização desse evento nos últimos 2 dias. Né? Dentro da programação da fábrica, a gente tem também trazido essa possibilidade de criar outros encontros aqui dentro da escola com as várias áreas. Então, tudo que vocês puderam ver de divulgação foi organizado pelos nossos alunos também, a quem eu agradeço bastante. E a gente termina com o segundo concerto, e nesse segundo concerto teremos as participações dos professores aqui da escola, a Ellen Gallo, pianista, a Juliana Stalin, professora de canto, e com Ellen Gallo ao piano também, no segundo número, e são 2 peças do George Antheil, a primeira Le Femme Sentet com a professora Ellen Gallo, e depois 5 canções do Starling e a Ellen Gallo. Na sequência, o professor Naim Maru apresenta peças de Luciano Gallet, perdão, o nome do óculos está ruim, e a gente termina com a participação de integrantes do teatro com Joe Cage, Living Room Music, nessa apresentação de hoje à noite. Então, agradecemos muito mais uma vez a presença de vocês, esperando que tenha sido de uma colaboração boa nessas discussões desses últimos 2 dias. Obrigado a todos.
Boa noite. Acho que vale, né? Oi, na luz. Vamos lá, pedestal. Essa parte a gente não ensaiou, vocês já perceberam. Falar um pouquinho sobre, breves palavras sobre as peças que a gente interpretou agora. Duas peças do George Antheil, compositor nascido nos Estados Unidos. As 3 primeiras peças para piano solo são prelúdios que fazem parte de uma obra chamada La Femme sans Tête, que é inspirada na obra homônima do Max Ernst. O Antheil, ele viveu cerca de uma década em Paris, né, entre 1920 e 1930, 32, 33 mais ou menos. Essa é uma das últimas obras que o Antheil escreveu em Paris antes de retornar para os Estados Unidos. E ele escreveu essas peças após, né, tomar contato com a obra do Max Ernst. E, segundo o compositor, ele busca retratar em cada prelúdio, ele não segue exatamente as gravuras, né, de Ernst, ele não se inspira exatamente na sequência de Ernst, e sim ele busca retratar sentimentos estranhos da infância dele, né, segundo o relato do Antheil a um próprio amigo. Então, todos os prelúdios eles têm um caráter, né? Ele define o caráter de cada um desses prelúdios. Então, o primeiro era triste, o segundo nostálgico, e o terceiro, que é um prelúdio que tem um caráter mais futurista, né, que também Antheil, antes de ir para Paris, ele já era um entusiasta do movimento futurista. Ele não define o caráter exatamente, pede que não seja muito rápido, mas ele claramente, pela escrita, traz um elemento, né, das máquinas e daquele fascínio que ele tinha pela tecnologia. E as 5 canções que a Juliana e eu interpretamos, elas foram escritas num período anterior à ida de Antheil à Europa e o estabelecimento dele em Paris, e lá ele tomou contato com todos os movimentos de vanguarda, inclusive o movimento surrealista. E essas canções são de 1919 e 20, num período um pouquinho anterior à viagem dele à Europa também. Ele foi à Europa como pianista concertista, e aí depois ele abandonou a carreira de pianista e se dedicou à composição. E essas canções, elas são de um período em que o Antheil ele pesquisava música folclórica estadunidense, ele buscava trazer elementos do jazz nas suas obras, e aí o resultado de todas as influências e ideias, né, desse compositor experimental, como vocês puderam perceber, muitos experimentos, uma peça muito difícil, tanto para a Juliana quanto para mim, resultou nesse texto interessante. Oi. Eu vou falar um pouquinho sobre as peças, né? Porque o Galé, né? O Luciano Galé, está aqui no meio, né? Um brasileiro. E quando a Rosana me falou que ela estava fazendo esse simpósio, né? Esse congresso, eu sugeri o Galé, porque foi um compositor que bastante obscurecido, né, pelo nacionalismo que aconteceu depois da semana de 22, assim, ficou mais forte, né? E na década anterior da semana de 22, né, que eu estou falando da semana de 22, foi uma década muito interessante, porque não havia ainda, né, uma direção tão forte em direção ao nacionalismo, né, como aconteceu depois, até a década de 40, né, que ficou muito forte.
E então muitos dos compositores dessa época estavam procurando novos caminhos, né? A coroa portuguesa já estava fora de jogo, então a França era a grande referência, né, para o pessoal dessa época. E teve uma grande mudança no Rio de Janeiro, um espelhamento mesmo, né? O Rio de Janeiro virou uma Paris na virada do século XX. E então muitos dos compositores começaram a procurar essa vanguarda de Paris, né? E nós tivemos aqui também no Brasil, em 1917, 1918, a visita do Darius Milhaud, que foi um compositor francês que veio numa missão, né, do lado do Paul Claudel, que é irmão da Camille Claudel, inclusive, né? Eles estiveram aqui para fazer uma missão. O Claudel queria convencer, na verdade, o Brasil a entrar na guerra, né, para o lado da França. E conseguiu, né? No final, o Brasil entrou na guerra do lado da França, em 1917, 18, né, no finalzinho. Mas, enfim, falando, né, o Gallet foi aluno do Milhaud. Então, ele estava por dentro de toda essa vanguarda do Grupo dos Seis que estava acontecendo em Paris, né? O Milhaud era muito jovem quando veio para cá, mas já estava sabendo, já estava alinhado com essa tendência do Grupo dos Seis, né? E essas peças, especialmente que eu escolhi, são 3 peças muito pequenas, muito curtas, quase como se fossem 3 haikais japoneses, assim, muito simples, muito pequenos, mas muito irônicos, né, muito ligados na música de Satie. O Gallet, ele fazia parte de um grupo ligado ao Godofredo Veloso, que foi um pianista, um professor no Rio de Janeiro, e o cachorro do Godofredo chamava Satie. E o Milhaud nem conhecia Satie quando ele veio para o Brasil, ficou conhecendo Satie aqui no Brasil. Então é interessante isso. Então essas 3 peças, elas têm muito a ver com Satie. Os nomes são muito irônicos, né? A primeira chama Pequena Valsa Preciosa. Não é uma valsa, vocês vão ver que está cheio de citações, cheio de comentários, uma coisa um pouco nonsense, né? A segunda é a mazurca semi-graciosa, né? Meio graciosa. E ele coloca como indicação de tempo pesado e gracioso, né? Completamente irônico, né? E a última chama Marcha Vaidosa, né? Ou Marcha Arrogante, também pode ser em francês. Também é uma marcha irônica. Vocês vão perceber que são peças assim que não tem muito sentido, né? Então eu acho que é isso. Eu queria colocar isso, né, para vocês, porque é muito particular isso na música brasileira. A gente não teve uma continuidade. O Gallet se associou ao Mário de Andrade depois de 1922 e fez estudos de folclore. Foi na verdade, abandonou essa verve mais modernista que ele tinha, né? Ele escreveu uma peça chamada Hieróglifo, que é bastante contemporânea, vamos falar assim, para a época, 1922, mas depois ele abandonou tudo isso, né? E infelizmente ele faleceu muito cedo, com 39 anos ele se foi. Então deixou uma obra muito pequena, mas bastante interessante, né? E faz parte da minha livre docência que eu vou defender agora em outubro. Obrigado.
ideia. Meu Deus do céu. Pegou até a cerveja porque. Nossa, pelo menos saiu bêbado daqui. Ah, tá bom, né? Fazer o quê? Nossa senhora, muito demais. chato, velho. Eu achei muito bom. É um clássico. Não, horrível. É um Não, clássico. pô, Realmente não dá. Nossa. Tem o Leonardo DiCaprio. Teve só cenas. Ele só é bonito. Muito bom. Ah, não gostei não. Sabe o que eu gosto mesmo? Do quê? Eu gosto de contar história. Tipo, história. É, história, cara. Bem melhor. Nota, né? Não, bem melhor, cara. Qual que é a história? Ela é mais ou menos assim, cara. Once upon a time, once upon a time, once upon a time, a time, once upon a time, once upon a time, once upon a time, once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a world, 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 world. Once upon a time, upon a time, upon a time, a time, the world was round, and you could go, 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 around and around and around, around and around, around and around, around and around and around, around and around, around and around and around, around and around and around, around and around, around and around. Once upon a time, once upon a time, once upon a time, upon a time, upon a time. Upon a time, 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 upon a world. The world was round and you could go and you could go, 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 around and around and around, around and around, around and around and around, around and around. Boa história, Gustavo. Lembrou até aquela cena lá da música. Que música? Aquela lá que é assim, ó. Essa é bonita. Rafa, canta pra gente, por favor. You're here. Nossa, caralho. Nossa. Rafa, por favor. Mas teve outra também. Toca a melodia pra gente. Obrigado. Essa eu quero ouvir, hein?
lá no barco, cara. Você é um chato. Ah, não, muito Eu chato. falei que era bom, É ninguém realmente escuta. bom, cara. Realmente chato. Mas o final ele foi mais ou menos assim, né? Oi, gente. Eu vou falar rapidão da peça, só para acabar, tá bom? Essa peça chama Living Room, do John Cage, é uma das peças mais famosas dele, né? Ela foi composta por ele em 1940 e foi dedicada à mulher dele, a Xenia. E ela é uma música que ela é muito exploratória, né? Ela explora muito sons, né? Então, ele deixa claro na partitura que você pode explorar sons da sua sala de estar, né? Então, todos esses instrumentos aqui a gente escolheu, basicamente, né? Ele dá umas intenções, então tem que ser do grave para o agudo, né? Tem algumas coisas que tem que tocar com os dedos, né? A gente pode tocar com os dedos. Então, ela é muito exploratória, né? Ela tem 4 movimentos, como vocês podem ver. A gente fez bastante encenação, que é uma das coisas que a peça mais pede, né? Que a gente use bastante encenação. E foi uma das versões, espero que vocês tenham gostado. É isso.